Deus levanta a pergunta a Jonas: Jonas, você está chorando por causa de uma planta que lhe gerou a mínima sombra e não derrama uma lágrima por mais de 120.000 pessoas que pereciam em plena ignorância na cidade de Nínive? Vivemos dias, meus irmãos, cada vez mais, em que a nossa sensibilidade espiritual está se cauterizando. Perdemos a referência do universo, da realidade espiritual, para outras referências, sejam elas materiais ou emocionais. Diariamente nós vemos nos nossos noticiários navios e navios naufragando quando tentam alcançar a Europa. As populações, etnias sendo dizimadas por guerras, atentados, conflitos religiosos, por mazelas sociais, econômicas ou de saúde. E não derramamos uma gota sequer de lágrima por isso. Pela frequência, pela constância das informações que chegam até nós e por tudo que estamos sabendo que acontece no mundo inteiro, nossos corações se cauterizam diante dessas realidades e não nos importamos mais porque passaram a ser rotina nas nossas vidas. Mas ai daquele que der uma encostada no meu carro, na lateral do meu carro. Ai daquele que, se por um acidente derrubar o meu celular, se eu não conseguir fazer aquela viagem que eu desejo no final do ano, se eu não cumprir os propósitos que eu tenho no meu coração, se qualquer coisa que toca no conforto do meu dia a dia for estragado, ai daquele que atrapalhar naquilo que me agrada. Perdemos as referências do universo espiritual e os substituímos por elementos materiais. Derramamos lágrimas quando perdemos coisas. Derramamos lágrimas quando somos prejudicados financeiramente. E já não nos importamos com vidas que perecem na ignorância do nosso rei. É interessante o conflito que há neste profeta. No primeiro momento, ele se rebela e foge da presença de Deus. Ele tenta ao máximo se rebelar contra o propósito que Deus lhe havia dado. E no fundo do peixe, quando estava dentro da barriga do grande peixe, no mais profundo abismo do mar, ele fez essa bela oração que nós encontramos no capítulo 2 e que conclui como âncora desse texto, no seu versículo 9, a última frase: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Mais do que isso, o livro de Jonas foi escrito num contexto em que o povo de Deus pensava manipular o Deus vivo e verdadeiro. Pensava ter controle sobre a graça de Deus diante dos outros povos. Então Deus lhes ensina: ao Senhor pertence a salvação. Mais do que isso, por diversas vezes nós vemos referências nesse livro apontando para a pessoa de Cristo. Esse sim, o nosso maior exemplo. Esse sim, um exemplo de obediência e diligência ao mandado do Senhor. Esse sim que ouviu e obedeceu à voz de Deus e cumpriu a missão que Deus lhe havia dado. Esse sim que não deu as costas ao chamado de Deus, mas orou mesmo no momento de maior angústia: que seja feito a tua vontade. Esse sim é o exemplo maior que temos nas Escrituras do cumprimento do plano maior de Deus. Um plano redentivo, um plano de restauração que não se limita a um povo, não se limita à igreja, mas a todos os povos, a todas as nações, que se expande, que ultrapassa fronteiras linguísticas, culturais ou geográficas e manifesta que o Senhor é rei e que Ele reina em todo o universo. Quando lemos o livro de Jonas, nós temos que ler e observar não ao profeta Jonas, mas ao cumprimento da missão de Deus concretizada e consumida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós encontramos a resposta da pergunta que o Senhor Deus conclui esse livro. Você chora por uma planta que te livra o mínimo de desconforto? E não me importaria eu com milhares de vidas que se perdem na ignorância? Jonas chorou por uma planta que lhe dava a mínima sombra. E o Senhor Deus enviou o seu Filho para morrer por aqueles a quem Ele chamou para a salvação.
Veja a diferença de proporção em que se encontram o nosso Deus e o profeta Jonas. A pergunta que eu lhes faço, meus irmãos, é: e você? Você está com a mesma referência que o nosso Deus estabelece, o mesmo padrão, que se dispôs a enviar o seu Filho para realizar a sua missão? Que entregou o único Filho para morrer por nós. O que você está disposto a fazer para atender a voz de Deus?